Por gentileza, pedir à igreja para abrir em um texto que o pastor Walter iniciou meditando e o Vermelho meditando, e eu vou, como uma espécie de série, continuar meditando esse texto, que é o de Lucas 36 a 50, tá? Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Senhor Deus, fala ao nosso coração essa noite, Pai. Eu peço, Pai, ao Teu Espírito Santo, que possa estar, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, nos visitando. Senhor Deus, que Ele possa falar a cada coração. Que o Teu Espírito Santo, nós sabemos que nós estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo foi designado para nos ensinar, para nos consolar. Senhor Deus, que Ele possa, Pai, nos exortar por meio da Tua palavra. Senhor Deus, nós sabemos que existe uma palavra particular para cada um. Senhor Deus, que Tu possas, Pai, falar ao nosso coração. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, por Teu amor e graça. Senhor Deus, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Porque Tu és o Senhor da guerra e nós vivemos uma guerra espiritual. Senhor Deus, que toda barreira, todo, Senhor Deus, estratégia maligna, Senhor Deus, seja desfeita, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o nosso Rei. Nós sabemos, Pai, que Tu tens, Senhor Deus, expandido o Teu reino, que é o reino dos céus aqui na terra, Senhor Deus, e nós fazemos parte desse reino. Senhor Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos estar dispostos a lutar por Ti. Pai Celestial, vem com Teu Espírito, vem nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É certo que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Se você pegar um versículo bem conhecido como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você todo dia abrir o mesmo versículo, não se engane, o Senhor vai falar com você de diversas maneiras diferentes. Ele vai falar diversas coisas com o mesmo versículo. Esse texto, intitulado aqui na minha Bíblia de A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus, não será diferente. Se você ler todos os dias o Senhor vai te dar mensagens diferentes. Esse texto, ele poderia ser um texto base de um congresso, de uma conferência de vários dias. Quando ele foi trazido pelo pastor Walter, ele trouxe uma perspectiva e no Vermelho ele desconstruiu outra com o Vermelho. E o Senhor foi falando particularmente a cada um e cada um foi compartilhando. E na minha vida esse texto se refletiu, além do que se refletiu no Vermelho, se refletiu na palavra do pastor. O Senhor trouxe outras verdades que eu não podia deixar de compartilhar com a igreja. Amém? Amém. E eu notei na vida dessa mulher e no exemplo dela a força da adoração. E esse é o tema da mensagem de hoje, a força da adoração. Você conhece a força da adoração? Pois esse texto traz à tona, ele é mote para vários temas, mas um deles é a força da adoração. Mas antes de falar propriamente desse texto, eu queria que a gente lesse Lucas 7, de 36, versículo 36 a 50, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que eu convidara disse comigo mesmo, consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia
quem e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se à mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que significa beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Esse texto ele é muito rico. Ele traz uma mensagem, várias mensagens. Ele traz várias mensagens. E ele chamou muito minha atenção sobre a força da adoração. Mas também ele traz um contraste muito grande entre o fariseu, a figura do fariseu, e a figura da mulher pecadora. São 2 representantes. O farisaísmo é sinônimo de religiosidade. Quando você vê muitos textos onde os fariseus estão lá, muitos deles, a maioria deles eram pessoas religiosas. Elas não tinham uma intimidade com Deus, elas não conheciam a Deus como amigo, como Senhor, como aquele Deus verdadeiro. Eles conheciam sobre Deus, eles não conheciam a Deus. Isso pode acontecer comigo e com você. Sermos pessoas simplesmente e apenas religiosas. E nunca conseguimos sair desse patamar da religiosidade. E Jesus estava jantando com uma pessoa religiosa, estava jantando com um fariseu. E na mesma cena aparece uma mulher, a mulher pecadora. E o pecado é algo que te distancia de Deus. Pecado é algo que você faz que desagrada a Deus. A palavra ela está repleta de coisas sobre pecado. E uma das mensagens mais fortes é que o pecado te distancia de Deus. O pecado cria uma muralha entre você e Deus. O pecado cria um abismo entre você e Deus. Você fica separado do Senhor quando você peca, porque o Senhor ele se desagrada. Ele não se agrada do pecado. Como foi que aquela pecadora conseguiu chegar perto de Jesus se ela é pecadora? Quem estava mais perto de Jesus, o fariseu ou a pecadora? Fariseu. Perto em que sentido? Porque ele estava jantando ao lado de Jesus. Ele convidou Jesus para a casa dele. Quantas vezes a gente trouxe uma palavra que Jesus entra na minha casa, né? Se você convidou Jesus para a sua casa, é um grande passo. O fariseu deu um grande passo, convidou Jesus para a sua casa. Mas será que ele estava perto de Jesus ou Jesus estava perto dele? Porque uma coisa é Jesus estar fisicamente perto de você, e outra coisa é seu coração estar aberto para ele. Amém? Amém. Jesus estava na casa daquele fariseu. O Filho de Deus estava na casa daquele fariseu. Mas para aquele fariseu, se você perceber no texto, não é nas entrelinhas, são em determinadas linhas, em determinados versículos, você vai ver que o fariseu não acreditava em Jesus como Filho de Deus. Ele ainda duvidava, ainda parava a desconfiança. Aquele homem estava mais longe de Jesus do que aquela pecadora, apesar de estar tão perto de Jesus.
apesar de Jesus estar ao lado dele, jantando com ele, apesar de ele ter ajeitado uma mesa, talvez muito bonita para Jesus. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte lugar. Muitas vezes nós, com a nossa religiosidade, nós ajeitamos uma mesa para Jesus, nós criamos a nossa mesa e chamamos Jesus. Um culto como esse é um jantar com Jesus, é um lugar onde você pode conversar com Ele. Algumas pessoas chegam num culto como este, chegam com uma leve desconfiança. Elas não creem que o Senhor pode falar com elas no louvor. Elas não creem que um menino tão pequenininho possa orar aqui e estar falando, o Senhor está falando na boca dele. Elas não creem que o pastor esteja aqui falando e o Senhor esteja usando ele para curar a sua própria vida. Existe ainda, paira uma leve desconfiança. E às vezes nós estamos fazendo uma programação, nós como ministros, vamos fazer uma oração, vamos fazer um evento, e a gente faz o nosso jantar para Jesus, mas nós não cremos na real mudança na nossa vida e na vida de quem chegar naquele lugar, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, mas se você não abrir esse coração, não entender quem ele é, o que ele pode fazer e a força da adoração, da sua adoração, o que ela pode causar na sua vida e na vida daqueles que estão naquele lugar, se você não entender o que isso pode acontecer, pouca coisa vai acontecer. E por isso que pouca coisa acontece. Muitas pessoas vão aos cultos e voltam do mesmo jeito. E eu chamei de evangelho normal, aquele evangelho natural da mesmice. Eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos, eu já nasci nesse lar, eles já me ensinaram, e muitas vezes eu fui para um culto de domingo, e já voltei do mesmo jeito. Porque eu não acreditei que ali eu estava à mesa com o rei. Misericórdia, né? Eu não acreditei. Eu vou para mais um culto. Estamos aqui em mais um culto. Vamos aqui para mais um jantar. Eu não sei qual era a mente daquele fariseu. Alguns chegavam perto de Jesus para poder colocar ele num checkmate. Eles não acreditavam. Muitas pessoas chegam aqui duvidando. E aquele fariseu, por mais que ele estivesse criado aquele jantar, tivesse convidado Jesus, ele ainda estava desconfiando da divindade de Cristo, do poder de Cristo. E algumas vezes nós chegamos no culto, num piloto automático. Hoje é domingo, vou para o culto. E algumas vezes isso vai piorando assim, hoje é domingo. Vou para o culto, a gasolina está cara, hoje eu não vou não. E pequeno grupo, aquela mesma coisa. Será que um PG, que nós, para os visitantes, nós nos reunimos não só aos domingos, num grande ajuntamento, algumas pessoas abrem as suas casas para que outras venham para conversar sobre o Senhor, para louvar, para orar, e a gente chama isso de pequeno grupo. E naquele lugar pode acontecer muito mais do que acontece aqui, vai depender do seu coração, vai depender de como você está lá, vai depender do seu jantar que você preparou para Jesus. Amém? Então, pessoas vão para o culto e não percebem a presença de Deus. Milhares de pessoas vão para a igreja e voltam a mesma coisa. Como resolver isso? As pessoas têm perdido a essência da adoração. O que você está lá? Quem eu estou adorando? Quem é Jesus? Quem Deus é? O que Ele é? Qual o poder que Ele tem? E qual a relação dele comigo? Ele se interessa em mim? E as pessoas não sabem, muitas vezes nem querem entender. E não entendem que cada um de nós somos adoradores. O Senhor te criou como um adorador. Ele te criou para adorá-lo. Você nasceu para adorar ao Senhor. Um dia eu fiz parte de um congresso de louvor e o ministro pegou um violão e uma dinâmica. Ele pegou esse violão e entregou para cada um e disse assim: o que você faria com esse violão que não fosse tocar no violão?
E aí você podia dizer tudo menos tocar o violão. Aí uns diziam, vou botar ele num quadro, vou pendurar na parede, vai ser um item de decoração. E outros pegavam e diziam, eu vou tacar na cabeça de fulano de tal, igual aquele desenho animado, né? O Cabong, né? Aí o cara entregou a idade. E outro, não, eu vou quebrar e fazer uma fogueira. E ele disse, tudo bem, você pode fazer tudo isso com esse violão, mas aquele que criou o violão, ele não criou o violão para isso. Ele criou o violão para isso. Então ele começou a tocar e cantou uma música linda, e aquele violão saiu um som lindo. Isso significa que o Senhor te criou para uma coisa linda, para algo bem mais maravilhoso do que você pensa que é. O inimigo tenta desfigurar isso, a sua missão, a sua visão. E o Senhor não, o Senhor disse, eu te criei, foi como adorador. Você precisa olhar para mim, porque eu te criei a minha imagem e semelhança. Você é um violão que deve tocar de uma forma afinada e de forma bela. E o inimigo não, e o mundo não, ele tem feito a gente se desfigurar e se desafinar, e tem feito de cada homem, né? Algo diferente, né? Quando você entra, você liga a televisão, por exemplo, quando eu vejo a Cracolândia, aqueles zumbis, são zumbis, aqueles homens andando ali, já dominados pela droga e consumidos pela droga, antes consumindo e logo depois consumidos, a coisa muda de papel. Isso não acontece só com a droga, o crack é a droga mais intensa e rápida, mas todas as drogas, inclusive o álcool, consomem o homem. A questão é o tempo que isso vai acontecer. Dizem que o álcool é a droga mais perigosa, porque é uma droga legalizada e ele tem um impacto social, tem um impacto biológico, tem um impacto na saúde, mas isso ocorre em médio e longo prazo. Então no começo é tudo legal, você é aceito socialmente, mas no final você está segurando as paredes. No final ninguém vai te ajudar a atravessar a rua, no final ninguém vai te prestar dinheiro, no final nem a sua família vai conseguir ficar com você. Alguns da família vão estar sem paciência com você quando você estiver viciado no álcool. Mas o Senhor não, o Senhor quer te fazer um adorador. O Senhor tem um plano perfeito e maravilhoso para a sua vida. E a gente precisa crer nisso primeiramente. A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça: eu sou um adorador. Eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. E aquela mulher, ela sabia disso. Na realidade, ela não sabia, ela era pecadora, ela era como aquele violão que estava sendo usado para outra coisa, mas não era para adorar a Deus. E um dia ela percebeu isso. Um dia ela se encontrou com o Senhor e ela teve essa revelação. E quando isso aconteceu, ela percebeu quem ela era. E quais são as características, quais são os sintomas de quem é adorador? Será que eu sou adorador de verdade? Adorar é cantar. Adorar é estar aqui e cantar e ser expressivo. Cada um tem um tipo de expressão. Mas aquela mulher, ela deu sinais, deu traços externos e interiores sobre quem ela era. E aquela mulher pecadora, na realidade, ela se apresentando como uma grande adoradora do Senhor. E o que foi que aproximou aquela mulher de Jesus naquele momento? Foi a sua adoração. Foi o seu coração aberto, quebrantado, aberto à adoração, aberto a Jesus. A adoração, ela abre o teu coração. A adoração, ela atrai o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor fica passeando os seus olhos sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. A sua adoração, ela atrai o Senhor. Amém? Interessante. Naquele lugar, nesse cenário onde estava a mulher e onde estava o fariseu, você via pessoas diferentes, pessoas aparentemente diferentes. Lá estava o fariseu
que convidou Jesus, muito bem vestido, com um jantar muito bonito, e lá estava uma mulher. E o interessante é como ela chegou lá. Como ela chegou lá? Você percebeu aqui no texto como foi que ela chegou? Porque ela não foi convidada. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Quem? Convidou quem? Os fariseus convidou Jesus. Aí diz assim, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Lá estava Jesus à mesa. Aí o que foi aconteceu? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E esse versículo chamou muita atenção para mim. O meu coração ele saltou desde essa semana de escolher esse versículo. Eu até publiquei uma coisinha nas redes sociais e a frase que eu publiquei é: sabendo que Jesus está à mesa, o que você tem trazido a Ele? Sabendo que Jesus está à mesa, o que você tem trazido a Ele? Porque ela sabia que Jesus estava em algum lugar. E elas não vão estar lá. E eu preciso estar lá, eu não vou chegar lá de mãos vazias. E quantas pessoas têm chegado a um culto como esse? Quantas pessoas têm chegado a uma oração? Quantas pessoas têm passado por um momento de louvor como esse de mãos vazias? Quantas pessoas são atraídas para um culto como esse? Talvez um estádio, seja tão grande, porque o futebol ele atrai muitas pessoas. Cadê os adoradores? Eu acho que os estádios deviam estar cheios de adoradores. E ali naquele centro, não futebol, mas um culto ao Senhor. Porque a gente devia ser atraído à presença de Deus. E aquela mulher, o primeiro sinal daquela mulher como um adorador, como uma adoradora, foi buscar o Senhor onde ele estivesse. Então se ela ouviu, o Senhor vai estar ali, eu vou estar lá também. Eu não fui convidado, mas eu vou estar lá. E quantas pessoas eu já vi chegando aqui e não foi convidada por ninguém. Ela foi atraída pelo Senhor. E certamente ela não voltou do mesmo jeito. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor atrai. E quando você precisa dele e você fala com ele, ele te direciona para ele. Amém? Amém. E ela não chegou lá de mãos vazias. E quantas pessoas têm chegado aqui de mãos vazias? E o Senhor Jesus até falou com esse fariseu: olha, você me deu um jantar, mas quando eu cheguei aqui, você não fez mais que essa mulher não. E ele começou a listar as coisas que aquela mulher fez em relação às coisas que o fariseu fez. E aí vem os perigos da religiosidade. Você pode repetir comigo? Perigos da religiosidade. O primeiro perigo, na realidade, assim, o perigo da religiosidade, meus irmãos, é porque ela pode te deixar tão distante de Deus como o pecado. A religiosidade pode te deixar tão distante de Deus como o pecado pode te deixar distante de Deus. Por mais que você esteja na igreja, por mais que você esteja até louvando, mas se você estiver fazendo isso de forma religiosa, você está tão distante de Deus como o pecador. Porque a sua adoração não está atraindo o Senhor. Porque é apenas um cântico que não passa do teto. Um autor chamado Máximo Lucado, ele escreveu um livro, ele disse: olha, se você vai para a igreja adorando para a parte de trás da cabeça do outro, que a igreja você fica aqui quase que enfileirado, começa a adorar, e a sua adoração, a sua cântico só chega até a parte de trás da cabeça do outro, ela não chega ao Senhor. Diz que é necessário que o Senhor trabalhe na sua vida, você se torne um verdadeiro adorador. O primeiro perigo da religiosidade é porque ela pode te deixar distante de Deus. Não é só o pecado não, a religiosidade. Porque a religiosidade traz uma falsa impressão que você está perto de Deus, como aquele fariseu estava ao lado de Jesus naquela mesa. Mas quem estava mais perto de Deus mesmo era aquela mulher pecadora que estava aos pés de Jesus. Não estava sentada à mesa. Às vezes você chega num culto tão acanhado, lá fora ninguém está te vendo, lá do ladinho, lá no cantinho. Mas se o teu coração estiver aberto a Deus, você está mais perto de Deus daquele que está aqui na frente, adorando, mas cujo cântico só vai chegar no teto, porque ele está adorando a Deus. Ele está se fazendo que está adorando, para todo mundo ver que ele está adorando. Bota no Instagram depois do culto, bota no Facebook: fui pro culto,
eu sou adorador, sou um cristão, mas isso não impacta realmente na vida dele, é uma vida de aparência. Mas aquele que está lá, sabe, sentadinho no chão, não está mesmo, está no chão, não foi convidado, mas essa pessoa chegou com o coração aberto, um coração adorador, chegou com um vaso de alabastro, chegou com alguma coisa para Deus, que não foi pedido, foi agradecimento, foi adoração, foi muito amor, e o Senhor viu isso, e o coração dele se abriu, e essa pessoa saiu de uma condição de pecadora para adoradora, e o Senhor colocou ela como ele perdoou os seus pecados, ele limpou a vida daquela mulher, disse: vai e segue a tua vida, agora os teus pecados estão perdoados. O Senhor pode fazer isso comigo e com você, toda vez que você chegar de coração aberto, toda vez que você chegar nessa postura, com esse coração. Mas eu estava falando sobre os perigos da religiosidade, e um deles é você estar distante de Deus, e o segundo são as lentes que ela coloca no seu olho. Ela coloca na sua visão lentes que diminuem, lentes que distorcem, que embaçam. Eu estava compartilhando com o pastor que roubaram os retrovisores do meu carro. E aí eu fui comprar, vou comprar genérico aqui pertinho, eu comprei retrovisores genéricos. E você compra lá, eles chamam, são as lentes dos retrovisores, né? O retrovisor completo é aquele equipamento completo, ali é só a lente. Eu comprei, eu percebi que todos os carros estavam maiores. Eu não consegui dirigir direito não, porque eu não sabia para cá. Sem ele era ruim, com ele era ruim também, porque os carros ficavam muito grandes. Aí, o cara já vendeu para mim assim: olha, cuidado, isso aqui pode cair a qualquer momento. Eu, não, vou botar, eu sei botar isso aqui. Aí tá bom, eu botei, aí na outra semana caiu, do lado direito. E eu não achei ruim, porque era tão ruim ele. Não, agora eu vou comprar o original. E o original tem um tratamento especial. E você precisa ver o carro na distância correta, porque senão você vai bater. E assim é a nossa vida. Você precisa ver o pecado como ele é. Você não precisa ver o pecado como o Satanás, ele mostra o pecado para ti de uma forma pequena. É um eufemismo. Não, é só uma roubadinha aqui, é só uma coisinha. Você pode ver que todos os pecados têm um apelido bonito. Você pode perceber, qualquer coisa, sabe? Onde eu trabalho, é sonegar posto de renda, é fazer um macaco. Faz um macaquinho, fazer um macaco, é cor bonitinha, né? Não, você está sonegando posto de renda. E aí o cara consumir droga, dar um tapinha. Então tem aquelas coisinhas, né? E cada um, né? Não é fofoca, né? Nós estamos compartilhando sobre a vida alheia. Mas sempre tem uma coisinha bonitinha, são as lentes que distorcem e diminuem alguma coisa que não deve ser distorcida. Cuidado com a religiosidade, ela faz isso. Por quê? Para aquele homem que convidou Jesus, ele convidou Jesus para o jantar. Era mais um jantar na vida dele. E para o religioso, para o fariseu, é mais um culto, é mais uma oração, é mais uma adoração, mais um louvor, é mais uma música. Mas para aquela mulher, era o jantar, era o encontro. Ela tinha que ir. E ela não tinha somente que estar lá, ela foi lá entregar alguma coisa para Deus. O que você tem entregado, o que você veio entregar para Deus hoje? Glória a Deus. O que você veio entregar para Deus hoje? Porque adorar é muito mais do que cantar. Amém. Adorar é adoração. Adorar é entrega. O que você tem entregado para Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando da sua vida. Estou falando de hábitos que o Senhor já não gosta que você faça. Sabe? São coisas que desagradam a Deus. Não importa o valor que você entregou a Deus aqui. O que importa é que se você realmente está agradando a Ele, se o seu coração está conforme o coração dEle. É isso que Deus quer. Não importava para Jesus a marca do vinho que o fariseu colocou naquela mesa. Não importava se era um caviar, importava era o coração daquele fariseu. E se você for perceber como aquele fariseu via Jesus, olha que as lentes que diminuem. Se você for perceber o versículo 39, ele vai dizer assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara
disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher. Ele nem acreditava que Jesus era profeta. Mais à frente, no 40, ele diz: dirige-se ao Jesus. O fariseu lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Aí o que é que o fariseu responde? Pois dize-a, mestre. No máximo, ele promoveu Jesus de carpinteiro para mestre, porque ele sabia que Jesus sabia muita coisa. Ele não conseguia já ele não conseguia com Jesus ficar na mesma tete a tete, porque Jesus já sabia muito, já tinha provado que sabia. Agora ele queria descobrir se Jesus era profeta e se Jesus era filho de Deus. Mas naquele momento, talvez Jesus para ele fosse apenas um mestre. E quando você chega no culto, quando você chega na igreja, aquela música, apenas uma música, apenas um cântico, aquele pastor é apenas um pastor, aquele homem que Deus colocou para você, para te ajudar, para te conduzir. Aquele irmão é apenas um irmão, apenas uma pessoa que também está do seu lado aqui, que veio buscar. O Senhor pode usar ele para a sua vida, para te abençoar. Porque o fariseu, ele queria que Jesus era apenas um mestre, no máximo um mestre. E aquele jantar não ia promover muito mais na vida daquele fariseu, mas na vida daquela mulher que chegou naquele momento, estava lá, que cria em Jesus como Filho de Deus, aquele que podia mudar a vida dela. Para aquela mulher houve a mudança, para aquela mulher houve transformação. Por que as pessoas chegam no culto e não são mudadas? Porque elas não creem. Veja no final 50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te. O que vai te salvar, meu irmão, não é a minha palavra, não é o louvor que foi tocado aqui, é o efeito que a palavra de Deus faz no teu coração junto com a tua fé. Amém? É a fé que te salva, na palavra que te transforma. É a fé nessa palavra, a fé nesse Deus. É só um cântico, é só um momento da palavra. Eu vou ficar aqui no WhatsApp, eu vou aqui olhar meu celular, eu vou pensar em outra coisa, e começa a divagar e pensa em outras coisas que para você é mais importante, enquanto o Senhor está tentando falar com você, usando pessoas normais, pessoas comuns, mas é o Senhor tentando falar com você, tentando transmitir a palavra dele para você, e você, como um religioso, está com lentes que diminuem, que distorcem, e não veem aquele culto como aquele culto. Eu estou falando isso, meu irmão, porque eu passei por isso. Quantos cultos, quantos eventos de louvor eu fui, tinha vezes que eu ficava lá atrás, eu ficava assim, lá atrás, eu vou nem entregar quem estava comigo, e a gente ficava assim, e aí, naturalmente, eu entrava e saía do mesmo jeito. Mas teve um momento que eu comecei a perceber a grandeza do Senhor. E o Senhor me pegou de jeito. Eu entendi quem Ele era. Eu entendi que o Senhor é Deus. Eu percebi a beleza e a grandeza da presença de Deus. E quando você entende isso, Ele te transforma completamente. Quando você entra na presença dEle. Quando aquele jantar não é apenas um jantar. Quando aquele culto não é apenas mais um culto. Quando aquela canção não é apenas mais uma canção. Ela é a canção. É a palavra, é o culto que vai transformar a tua vida. Não porque o culto é o culto, porque é o lugar, porque o Senhor há muito tempo nos ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é ali, não é a Nova Vida, não é a igreja X, não é a igreja Y, mas é a presença de Deus nesse lugar. E o teu coração aberto, um coração adorador. Então a junção disso, da presença de Deus e o coração aberto a Ele, o coração adorador, é que dá aquela transformação, que promove toda a mudança na minha vida e na sua vida, amém? Então, o que é a força da adoração? A força da adoração é isso. A adoração, ela faz muitas coisas. Uma delas, ela quebra normas e paradigmas. Você pode repetir? A adoração quebra as normas e paradigmas. Aquela pecadora, ela não queria saber as normas do jantar, quem foi convidado, se o talher estava no lado esquerdo, se ela podia chegar lá. Ela chegou. Sabe? Quando você chega num culto precisando do Senhor, quando você vem, na realidade ela não veio nem pedir, ela veio agradecer. E ela chegou naquele culto, e chegou adorando,
e ali era o jantar. Ela não sabia exatamente se tinha que sentar do lado direito, do lado esquerdo. Ela sentou, foi no chão, e ela fez o que tinha que fazer, o que o coração dela mandou ela fazer. E aquilo ali foi adoração. E adoração é isso. Isso é um sintoma do adorador. Quando você chega e não se preocupa com a pessoa que está lá esquerdo e lá direito, você quer adorar, você quer agradecer, você tem o que agradecer. O adorador sempre tem algo o que adorar, o que agradecer. Amém? A segunda sintoma da adoração, ou característica, é porque ela te desprende das correntes de timidez. Sabe? Uma coisa que acontece demais é você que é tímido. Mas quando você vai adorando o Senhor, e aquela coisa vai esquentando, não seja onde for, você vai ficar livre para adorar. Livre para adorar. Nós tínhamos um ministro de louvor que muitas vezes ele era assim, ele começava no ônibus, com fome, e aí bem calmo, tá? E tinha uma hora que ele estava sozinho, gritando e cantando, enquanto as pessoas olham para ele. Era ele livre, adorando, e quando ele percebia, ele, não, peraí, calma, eu também, eu tô fazendo um papel de ridículo aqui. Aí ele tentava se conter, mas tem uma hora que você não vai conseguir se conter não, porque é bom demais, porque o Senhor, você está na presença dEle, aquilo ali está te libertando de várias coisas. Muitas vezes são mágoas que estão no teu coração, são limitações que o mundo impõe, que a tua baixa estima impõe. Não sei o que acontece, mas o Senhor ele te liberta na adoração. Nós temos testemunhos que pessoas chegaram aqui travadas, fisicamente travadas, e o Senhor libertou. A pessoa conseguiu adorar de uma forma mais plena ao Senhor, porque a adoração ela desprende das correntes, não só das correntes de timidez, são várias correntes que podem nos prender, e a adoração te desprende. Amém? A adoração ela me deixa livre das aparências. Se você for perceber, aquela mulher não se preocupou se ela estava sentada na cadeira ou no chão. Ela não se preocupou se ela foi convidada. Se você for perceber a história de João Batista ele não queria saber o que ele estava vestindo. Ele não queria vestir a roupa da moda. Ele não queria estar no lugar da moda. Ele não pregava nas igrejas, ele pregava no deserto. Se você voltar um pouquinho, Lucas 7, você vai ver aqui nos versículos, Jesus falando, dando testemunho sobre João. Ele disse assim, 24, assim, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? Porque João pregava no deserto. Um caniço agitado pelo vento? Quem saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Porque João não vestia roupas finas. Ele não vestia roupas finas. Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. E Jesus estava falando que João pregava no deserto. E todos sabem que João usava aquelas roupas, aquelas peles de animais. E a alimentação dele era restrita. E ele estava ali no deserto. Mas muitas pessoas iam buscar João, porque tinha algo dentro dele que transformava as pessoas. Glória a Deus! João Batista, ele era um adorador. Mais do que profeta. Mais do que uma pessoa comum, ele era um adorador por natureza. Porque a adoração não é só cantar. A adoração te muda completamente. E ela te liberta das aparências. E João Batista era um homem liberto das aparências. Quando Zaqueu começou a se transformar, mudando aqui, Zaqueu era um homem, segundo a Bíblia, que era um cobrador de impostos. E ele começou a ver Jesus, ele começou a ouvir sobre Jesus. Só que ele era baixinho. E aí a multidão, Jesus ia passar e a multidão começou a atrapalhar, ele não conseguia chegar a Jesus. Ele começou a pensar, eu preciso ver Jesus. Um coração que buscava o Senhor começou a nascer naquele homem. Ele olhou para uma árvore, ele começou a subir na árvore. Ele não queria se preocupar com as aparências. Ele não se preocupava com o que as pessoas iam pensar dele. O cobrador de impostos naquela árvore, não, ele subiu. E a árvore não é pequena. Se você for ver, aquela árvore é do tamanho de uma mangueira dessa. E ele subiu para ver Jesus. Jesus sabia tanto, conhecia tanto o coração das pessoas, que quando ele olhou para aquela situação, quando ele olhou para Zaqueu, ele disse: desce daí, que hoje eu vou jantar na tua casa. Está na hora de eu chegar mais perto de ti. Está na hora de você me conhecer. Quando você
fica livre das correntes da timidez. Quando você adora, fica livre das aparências. O Senhor vai chegando mais perto. E tem hora que o Senhor chega para você: agora eu vou jantar na tua casa. Aleluia, Deus. Agora você vai ver quem eu sou. Agora você vai ver o que eu posso fazer na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida de quem você pedir para eu fazer. E o Senhor faz isso. O Senhor fez isso na minha vida, tem feito isso na vida dos irmãos. São muitos testemunhos, mas só para quem tem um coração adorador. Amém? Adoração prepara o coração, assim como o agricultor prepara a terra. Adoração prepara o coração, assim como o agricultor prepara a terra. Aquele fariseu que estava ali sentado, ele estava com o coração em um nível, e aquela mulher estava com o coração em outro nível. Eu estou falando, estou me referindo àquela parábola do semeador, onde Jesus fala sobre vários tipos de corações, que ele compara com vários tipos de solo. E o primeiro solo é aquele solo pedregoso que a semente da palavra nem entra. E pessoas chegam no culto, chegam na oração, ou então a palavra colide com elas, mas não entra. Não entra. É um coração de pedra. E existem vários tipos de níveis de coração, níveis de solo, tipos de solo. E o Senhor fala sobre aquele solo também, que até recebe a palavra, mas quando ele vai crescendo, existem aqueles espinhos sufocam, são as coisas da vida, os enganos de valores. Mas o Senhor fala no final sobre o solo que recebe a palavra, que a palavra cresce, que a palavra vira uma árvore, essa árvore frutifica e ela gera novas sementes. Esse ciclo ele vai continuando, e a palavra ela alcança pessoas e gerações. É isso que o Senhor faz. Mas como chegar a esse nível de solo, como chegar a esse coração, é quando você exercita adoração na tua vida. A adoração, ela prepara o teu coração, como o agricultor prepara um solo, e ela vai transformando o teu coração. Quando você vai entendendo quem é o Senhor, quando você vai agradando e agradecendo ao Senhor, o teu coração vai ficando cada vez mais aberto a Ele. E a semente da palavra vai entrar, e ela vai efetuar uma mudança e transformação eficiente e efetiva na tua vida. Com certeza, porque o teu coração está aberto, e aberto pelo fenômeno da adoração. Porque a adoração tem essa força. Quando você adora o Senhor, quando você tem uma vida de gratidão. Eu perguntei para você no começo da palavra: o que você trouxe para Jesus? Porque aquela mulher soube que Jesus estava no jantar e trouxe algo para ele. O que você trouxe? O seu coração, ele está no nível de um coração de adorador, um coração que traz alguma coisa para Jesus. Não um coração que só quer estar perto de Jesus, que quer chegar onde Jesus está, mas um coração que traz algo para Ele. Você acordou hoje e agradeceu a Ele? Você agradeceu Ele aqui? Você tem coisas a agradecer, porque o coração de um adorador sempre tem algo a agradecer. O coração de adorador é um coração grato. É um coração doador. É um coração de quem tem imensa gratidão a Deus. Porque aquela mulher tinha imensa gratidão a Deus. Ela amava o Senhor. Porque o Senhor mesmo falou. E para finalizar, ela disse, Jesus disse àquele homem: tenho alguma coisa a dizer-te, disse a Simão. E o Simão disse: dize, mestre. De certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Mas qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se a mulher, disse a Simão: veja essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Você pode ficar de pé. O Senhor tem algo para mim e para você. Eu queria convidar o grupo de louvor. Manu, tu pode colocar aquela música? MP3, aquele MP3. O Senhor tem algo para você. Mas certas coisas você só vai conseguir do Senhor por meio da adoração. Porque a adoração ela te reconecta ao Senhor. A adoração ela gera uma conexão entre você e o Senhor. Jesus estava com aquele fariseu na mesa. Mas quem estava conectado com Jesus, quem estava mais conectado com Jesus era aquela mulher. Aquela mulher que chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher que extraiu o poder de Jesus. Aquela mulher, ela extraiu o perdão de Jesus. E Jesus disse, olha, perdoados estão os teus pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você é. O que importa é que você pode chegar ao Senhor com um coração de adorador. E o Senhor responde a todos esses corações que o adoram. O Senhor responde a esse tipo de coração, aquele coração humilde, aquele coração que está disposto a ser trabalhado por Deus. E a gente precisa desse coração. A gente precisa se reconectar a Deus. E a gente precisa, por meio da adoração, chegar ao Senhor. Nós temos desaprendido a adorar. A gente parece, muitas vezes, meninos mimados. E esquece de agradecer a Deus. Esquece de adorar a Deus. E vem pedindo. Senhor, faz isso, faz aquilo. Porque aquilo já está pronto. Porque aquilo já está feito. Senhor Deus, eu não entendo. Porque